vida para as nossas vidas nesta noite, meus irmãos. Nós vamos ver que a morte de Moisés é relatada em Deuteronômio, no capítulo de número 34. Moisés morreu aonde? Na terra de Moabe, e foi sepultado em um vale. Porém, até hoje ninguém sabe aonde fica, Pedro, a sepultura de Moisés. Ele morreu em Moabe, foi sepultado em um vale, dona Elisa, mas ninguém sabe aonde é a sepultura de Moisés. Então eles não podem fazer como as pessoas fazem hoje em dia, vai no dia de finados, levar flores nas covas das pessoas. Eles não fazem, não sabem onde Moisés foi sepultado. E Moisés morreu com quantos anos? Com 120 anos de idade Moisés morreu, irmãos. E vocês acreditam que Moisés morreu com 120 anos de idade e a visão dele era perfeita. Eu com 42, eu já estou pedindo o Ícaro para ler umas coisas para mim. Ô Ícaro, vê que nome é esse aqui? Moisés com 120 estava enxergando tudo. E a Bíblia fala que ele ainda não tinha perdido o seu vigor e nem a sua força. E quando Deuteronômio 34 fala sobre a morte de Moisés, vai relatar que quando Moisés morreu, irmãos, os filhos de Israel prantearam, lamentaram, choraram muito pela morte desse homem de Deus. E eu estava lendo isso e pensando, por que esse povo lamentou tanto? O luto deles duraram, Paulo, em torno de 30 dias chorando por Moisés. E eu fiquei a pensar, eu creio que eu também estaria no meio deles chorando, lamentando a perca de um homem temente a Deus, servo de Deus, que foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para o povo de Israel. E porque Moisés era tão importante para o povo chorar e lamentar tanto, irmãos, nós vamos ver que Moisés, ele era tão importante porque ele ensinava a palavra de Deus. Ele intercedia pelo povo a Deus. Porque uma vez que Deus falou, vou matar todo mundo, Moisés. Moisés entrou e falou, não mata não, Senhor. Não mata não, se o Senhor fizer, escreva o nome no livro da vida. Moisés intercedia por eles. Moisés os conduzia. Moisés julgava as demandas do povo de Deus. Moisés era uma bênção na vida deles. Então eles lamentavam mesmo e choraram muito pela morte desse homem de Deus. E quando nós perdemos pessoas também que são queridas, é assim, irmãos. Quando nós perdemos pessoas que amamos, pessoas que são importantes para as nossas vidas, nós lamentamos, nós choramos, nós pranteamos. Porque o texto diz, no capítulo 34, outro detalhe, que depois que Moisés morreu, não se levantou profeta igual Moisés em Israel. E aí eu entendi porque esse povo tanto lamentava e chorava, porque tem pessoas que são únicas nas nossas vidas. Tem pessoas que são tão importantes, que outras não vão conseguir substituir. E Moisés morreu. Esse grande homem de Deus, esse líder da nação de Israel. Moisés morreu, mas a missão não morreu. Moisés foi para os céus, mas Israel tinha o objetivo de ir para Canaã. Moisés, a missão dele acabou, porém a obra de Deus continuava. E existem momentos difíceis que
como eles estavam vivenciando, que é preciso nós nos levantarmos, nós despertarmos, nós acordarmos, porque a vida continua, irmãos. Existem perdas nas nossas vidas que nós precisamos bater a poeira e levantar, porque alguém ou alguma perda que tivemos, vamos ficar sentidos, ressentidos, vamos chorar, vamos lamentar, mas temos que dar continuidade, porque a missão continua, a vida continua. E Israel estava dessa forma, principalmente do nome Josué. E quantas pessoas não conseguem, irmãos, em meio a perdas materiais, em meio a perdas humanas, fica tão deprimidas, fica tão abatidas e não consegue vencer o luto, não consegue ir avante. Eles sabem o que eles estavam pensando? Alain, nós não acreditamos que Moisés morreu. Sabe aquela pessoa que você imagina, que você acredita, e quando você perde, quando você morre, você fica pensando, eu não acredito que isso aconteceu. Você pode até estar no velório, você pode até no cemitério, no sepultamento, passa dias, mas você fica pensando, eu não acredito que ele morreu, não acredito que ela morreu, eu não acredito que eu estou passando por isso. Era eles. Moisés, como eu falei na introdução, e ainda estou, uma vista boa, saudável, 120 anos, temendo a Deus, morreu e partiu. E eles não estavam acreditando que isso havia acontecido. Enquanto eles não acreditavam, a vida deles continuava paralisada. E Deus, como falamos, a missão não morreu. Israel precisava ir para Canaã. A obra de Deus tinha que dar continuidade sem Moisés. E aí, o que sucedeu, pastor? Versículo 1 e versículo 2. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Josué. Foi preciso Deus, porque Josué já sabia que Moisés estava morto. Por que Deus falou aqui para Josué novamente? Josué, Moisés, meu servo, está morto. Porque Josué, como não estivesse acreditando naquela perda, naquela fatalidade. Aí Deus veio e falou para ele: olha, você precisa entender, você precisa acreditar que Moisés está morto, Josué. Irmãos, a notícia é ruim, mas é a verdade. A realidade é difícil, mas é preciso ser encarada. Não foi fácil para Josué e nem para Israel, mas era preciso eles ouvirem e encarar a realidade, senão as coisas não iam mudar. Eles iam permanecer no luto e não ia concluir, não ia fazer a obra de Deus, não ia chegar aonde Deus queria que eles chegassem. Eu que não duvido que tem alguém nesta noite que algo do passado tem te paralisado, que alguma perda, algum dano tem lhe neutralizado. E Deus me deu esta palavra para dizer para você que você precisa se levantar, que você precisa acordar, que você precisa se erguer. Ficar olhando para as perdas do passado não vai ajudar em nada daqui para frente. Ele está dizendo: Moisés morreu, Josué, e você precisa se levantar. O versículo de número 2 vai dizer que para eles os dias, irmãos, com essa perda de Moisés,
Eram dias difíceis, dias de dor, de lamento e de tristeza. Tudo bem, pastor, o tempo presente para eles era esse. E o futuro para eles era incerto, era de medo, era de pavor, era de receio, irmãos. Eles estavam com medo do futuro. Estavam com medo dos dias que estavam por vir pela ausência de Moisés. Eles precisavam olhar para Deus, confiar em Deus. Por quê, pastor? Porque Moisés morreu, mas Deus continuava vivo. Eles, mediante aquela situação, precisavam olhar para Deus. Por quê, pastor? Porque Moisés morto, Moisés estava inativo, mas Deus estava vivo, e vivo Deus estava ativo. Eles precisavam olhar para Deus. E por que para Deus, pastor? Porque Moisés já não poderia dizer nada, porque Moisés estava morto, diferente de Deus. Capítulo 1, versículo 1 diz que o Senhor falou a Josué. Deus estava vivo, agindo, falando com o povo dele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu vim adorar um Deus que está vivo. Eu vim falar o nome de um Deus que está vivo. Até hoje muitos homens já morreram, muitas mulheres, muitas referências, muitos líderes, e Deus continua vivo, dos céus a falar, a agir, a abençoar o seu povo. Glória a Deus, aleluia a Deus. E é isso, o ser humano como Moisés, ele nasce e morre. O ser humano como Moisés, ele faz e para de fazer. O ser humano como Moisés, ele tem em um momento e depois perde o que tem. Já Deus não morre porque ele é eterno. Já Deus não enfraquece porque ele é o Todo-Poderoso. Já Deus não perde porque ele é invencível. Glória a Deus, aleluia a Deus. Aleluia. Em toda a vida nós precisamos, em toda a nossa vida, nos momentos bons e principalmente nos momentos ruins, de perdas, de desesperos, de incertezas, de medos, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos buscar em Deus. Deus está dizendo: se você está no tempo bom da sua vida, se você está no tempo de paz, se você está no tempo de abundância, se tudo está indo bem, busque a Ele. Não espere com que as coisas piorem, não espere vir as perdas, não espere vir os danos, não espere vir enfermidade, não espere vir nada ruim, para que você venha buscar a Deus. Em contrapartida, a você que está passando em tempos difíceis, como eles estavam, em tempos tenebrosos, em tempos ruins, devemos buscar o nosso Deus. Eu me alegrei quando eu estava lendo e meditando nesta palavra, neste dia de hoje, porque eles estavam desesperados, estavam com o futuro incerto, preocupados com a ausência de Moisés, com a morte daquele homem de Deus, com medo do que poderia vir sem Moisés, enquanto Deus estava vivo, falando, agindo e dizendo para eles: é eu que estou no controle. Eu me alegro, irmãos, e tem muita gente que está aí assustado com 2025. Tem muita gente que está aí preocupado com 2025. Tem muita gente que tem ouvido tanta coisa a respeito de 2025 que está com medo, apavorado. Eu quero dizer para vocês nesta noite o que Deus me falou nesta casa, neste dia de hoje: meu servo, não precisa temer, porque quem está no trono não é Satanás. Meu servo, não precisa
estaria no poder, se a Bíblia dissesse que em 2025 Satanás ele estaria no controle, no trono, eu nem dormiria esta noite, eu ficaria assustado, sairia daqui apavorado. Mas a Bíblia diz que quem está no trono é Deus. A Bíblia diz que quem está à direita do trono é Jesus. Deus que é bom no trono, Jesus amado que é advogado nosso. Então não precisamos temer. Quem está no trono é o Deus que é bom contigo. Quem está do lado dele é o Jesus que te ama. Então você não precisa temer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E isso nos traz segurança como igreja e como noiva dele. Quem vai conduzir? Moisés morreu. E quem vai conduzir esse povo? Se a missão, se o objetivo é chegar em Canaã. No versículo 2, Deus disse: será que é os anjos que vão? O Senhor vai mandar do céu anjo para fazer esse trabalho, levar o teu povo até Canaã? Será que é Deus que vai vir pessoalmente para conduzir o povo de Israel a Canaã? Não é dessa forma. O versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, Josué, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este teu povo, que eu dou essa terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus aqui falou: quem vai conduzir, ainda que eu não precise de vocês, ainda que eu não precise de homem algum, mas eu vou levantar um homem, vou levantar Josué para realizar esse trabalho. Deus não precisa de nós, irmãos, mas Ele nos escolhe para realizar a sua obra. Deus estabelece liderança. O versículo fala isso, que Deus estabeleceu liderança para conduzir o povo de Israel. Deus poderia falar: vou mandar um anjo, ou eu mesmo vou guiar esse povo. Mas Ele falou: não, Moisés, o líder, morreu, eu vou estabelecer uma liderança. E foi Deus quem escolheu. Foi Deus quem separou. E se vocês lerem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus trabalha dessa forma, irmãos. Deus escolheu reis, profetas, sacerdotes, doutores, juízes, pastores, apóstolos para ficar na frente da sua obra. Quem escolheu foi Deus para liderar o seu povo e não se sujeitar a isso. É lutar contra Deus, e lutar contra Deus é derrota na certa, porque ninguém vence Deus. É Ele que escolhe como Ele quer ir acima. Ele levanta quem Ele quer. E a forma que Ele estabelece para que as coisas aconteçam na sua obra e no seu reino. E não aceitar isso é lutar contra Ele. Aí Josué diz: mas Senhor, nós saímos do Egito. Como você dizer, nós saímos do Egito e nós não temos terra nenhuma. Moramos lá no Egito, trabalhamos com a Faraó, saímos de lá pelo deserto, estamos andando com Moisés e não temos terra nenhuma. Aí Deus falou para ele, olha no versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. O que Deus estava falando? Agora vai ser diferente. Vocês têm passado nesta jornada, mas agora vai ser diferente. Aonde vocês pisarem a planta do pé de vocês, depois que vocês atravessarem o Jordão, eu vou dar para vocês. O interessante do versículo 3, que isso era uma promessa que Deus fez, como Ele diz assim, ó: como eu disse a Moisés. Deus estava falando: eu fiz uma promessa para esse povo, Josué, e até agora eles não tinham usufruído desta promessa, não tinham tomado posse dessa promessa, mas a partir
limite agora será diferente. O momento é agora, a hora é agora de tomar posse. O que eu prometi para Moisés lá atrás, onde você pisar a planta do pé, é dado a vocês. Tem promessa de Deus antiga que há de se cumprir. O tempo é agora. Eu sinto ele dizendo: o momento chegou. O ano chegou, o momento chegou, aquilo que prometi há anos, há tempos atrás, chegou a hora, diz o Senhor. O que eu prometi para Moisés, eu vou fazer agora, Josué. Eu vou cumprir agora. Deus está nos dizendo nesse altar: o que eu te prometi há algum tempo atrás, chegou a hora, chegou o momento de cumprir na sua vida. Glória a Deus, aleluia a Deus. Tudo bem, Deus, eu vou entrar nessas terras. E qual é o limite? Como é que eu vou saber? Versículo 4, ele vai dizer qual é o limite. O limite é do deserto até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar. Deus estava dizendo para Josué perguntando qual é o limite da terra que o Senhor vai nos dar. Deus, em outras palavras, estava dizendo: é coisa grande que eu tenho para dar, Josué. Olha os limites de onde é do deserto até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de realizar coisas grandes. Deus é um Deus de prometer coisas extraordinárias. E Deus falou, ele perguntou qual o limite, como se Deus dissesse: o limite, pensa aí, é coisa grande que eu prometi, é coisa grande que eu vou fazer, porque eu não sou mesquinho, Josué, eu não tenho a mão mirrada, Josué, eu tenho prazer em abençoar o meu povo. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus está dizendo: eu tenho prazer em fazer coisa grande na sua vida. Eu tenho prazer de te abençoar com fartura. Eu tenho prazer de abrir portas sobre a vida do meu povo. Aleluia. Versículo de número 5. Aí Josué, como se dissesse: mas Deus, nós vamos atravessar esse Jordão, nós vamos pegar muitos adversários e muitos inimigos, Deus. A gente entrar na terra dos outros, botar a planta dos pés e dizer que o Senhor nos deu, vai se levantar muitos exércitos, vai se levantar muitos adversários, vai se levantar muitos inimigos. Aí Deus falou com ele no versículo 5: ninguém te susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Josué pensou, Josué sabia das batalhas que haveria de ter, dos opositores que haveriam de suscitar, dos obstáculos que iriam surgir para usufruir do que Deus tinha de grande para a vida dele. Mas aí Deus falou para ele: olha, vai suscitar, vai levantar, mas ninguém susterá, lhe deterá, prevalecerá diante de ti todos os dias da sua vida. Deus nos promete, irmãos, coisas grandes e extraordinárias. Deus promete que vai fazer. O inimigo já fica com o ouvido tinindo. O inimigo já arma coisas. O inimigo já planeja tudo para atrapalhar. Só que Deus falou para Josué: não tenha medo, Josué. Ninguém vai prevalecer. O que eu estou dizendo para você, eu vou fazer. O que eu estou prometendo, eu vou cumprir. E querendo ou não obstáculo, querendo ou não opositores, não vai prevalecer naquilo que eu prometi para fazer na sua vida. Imagina você
pensando quando Deus fala para você algo que Ele tem na sua vida, ou vai fazer na sua vida, ou através de você. Mas Senhor, depois que isso acontecer, o que muita gente vão falar? Mas Senhor, quando isso acontecer, o quanto muitos vão se opor? Deus está dizendo: olha para quem te prometeu, porque pode se levantar quem for, não vai prevalecer diante de ti todos os dias da sua vida. E Deus, quando falou isso, estava dizendo que Josué haveria de encontrar com 36 batalhas, ou haveria de batalhar em 31 batalhas, encontraria 31 exércitos, estaria em 31 conflitos, ele iria passar por 31 guerras. Mas Deus diz: não vai prevalecer. Vai se levantar 31 exércitos, vai se levantar 31 reinos, vai ter 31 guerras, mas você não vai perder, Josué. Eles não vão prevalecer. Isso significa, irmãos, no versículo 5, que quando Deus promete algo, que quando Deus fala que vai fazer algo grande na vida do seu povo, não significa que não terá opositores, não significa que não terá obstáculo. O versículo 5 nos mostra que vai ter opositores, vai ter obstáculo, mas não vai prevalecer. O versículo Deus está falando assim: vai levantar, vai surgir, mas não vai permanecer. E por que Deus não vai permanecer? Porque Josué é forte. Aí ele diz: não. Versículo 5, sabe por que as situações dos inimigos não vão prevalecer? Aí ele diz: porque eu serei contigo, Josué. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Deus estava falando: não vai prevalecer situações e nem oposições. Por que, Deus? Porque eu vou estar com você, Josué. Eu vou estar com você em todas essas situações. E quando Deus está, Deus dá vitória. Deus peleja pelo seu povo. Como Ele mesmo diz: não te deixarei, nem te desampararei. Isso significa, como o nosso irmão Nilson estava falando, que Deus, Ele é fiel. Como a nossa irmã Ninha também falou, não é Deus que nos desampara, não é Deus que nos deixa, é os seres humanos que se afastam de Deus, que deixam Deus. Aí as situações e os opositores começam a prevalecer. Mas enquanto tivermos com Ele, na presença dEle, na palavra dEle, vai surgir, vai se levantar. Mas Ele está dizendo: não vai prevalecer, não vai permanecer. Por quê? Porque eu serei contigo. Eu não vou te desamparar, eu não vou te abandonar. Eu estarei contigo em todos os dias da semana, de segunda a domingo. Em 2025 suscitará ou irá se levantar opositores, mais de dificuldades, mas não vai prevalecer de janeiro a dezembro. Porque Deus: eu estarei contigo em todos os dias, em todos os meses desse ano. Aleluia. E o que depende de mim, Deus, para que nesse ano ninguém, nada venha prevalecer. O que depende de nós, a pergunta é essa. Porque ele foi com Josué, e quando lemos o livro de Josué, analisamos, descobrimos que Josué venceu todas as batalhas, prevaleceu, exceto a de Ai, que depois ele teve que corrigir algumas coisas, mas prevaleceu depois. E o final dele foi de bênção, porque Deus estava com ele. Mas o que depende de nós? Aí Deus vai dizer: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás herdar a este povo a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Irmãos, no versículo 6 relata que nem tudo só depende de Deus. Deus prometeu estar com Josué, Deus prometeu lutar com Josué, Deus prometeu dar vitória a Josué, mas Josué não faz nada. Deus falou no versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que te jurei.
Como se Deus falasse, para que isso se cumpra, Josué, na sua vida, no que depender de você vai ser se esforçar e ter bom ânimo, ou seja, ser forte e ser corajoso. Isso nos ensina que para nós desfrutarmos do que Deus tem para as nossas vidas, isso nos ensina que para nós cumprir com as missões, projetos e planos que Deus tem para conosco, nós precisamos ser fortes e ser corajosos. Glória a Deus, glória a O Deus. que depende de nós é isso. Porque se Josué ficasse prostrado, porque quando tudo isso acontece, a vontade é se prostrar, a vontade é de desanimar. Eu estava analisando, dirigindo essa Kombi, pensando, Deus falou, ser forte e corajoso, Josué. Aí eu fiquei a pensar, ser forte, fala de resistência, porque Josué iria passar por muitos embates, por muitas lutas, por muitos problemas, e Josué precisava ser forte para o quê? Para resistir. E ser corajoso parece que implica que Josué iria na ação ofensiva, não defensiva. A ofensiva, para a gente agir, para a gente reagir, para a gente fazer, a gente precisa ser corajoso. Aleluia. E eu dirigindo pensando nisso. Então, como se Deus falasse, eu vou fazer coisa grande, mas tem que ter resistência, tem que cingir os lombos, tem que ser forte, não pode retroceder, não pode desanimar, não pode chutar o balde, tem que suportar, tem que aguentar. Deus tem coisa grande para quem é forte, para quem resiste, para quem aguenta, para quem não abre mão quando os problemas, os adversários surgirem. Ele está dizendo para nós, tem coisa grande, mas você tem que suportar. Tem coisas a fazer, mas você tem que aguentar. E na ação ofensiva, tem que ser corajoso, tem que tomar atitudes, tem que fazer o que Deus manda, porque, irmãos, tem coisa que Deus manda a gente fazer, que eu vou te falar. Quem está do nosso lado não vai entender. Tem coisa que Deus manda a gente fazer, que muitos não irão acreditar. E nós precisamos de coragem para fazer. Imagina aí atravessar, como os sacerdotes levitas dar um passo no Rio Jordão para ele se abrir. Imagina aí como Deus falar, olha, roda as muralhas lá de Jericó, porque ela vai cair, Josué. Aí como se falasse, esse líder é doido, esse Josué estava rodar para a muralha cair, e Josué assim fez, porque nós precisamos ser corajosos para fazer o que Deus manda. É por isso que cuidado com seus questionamentos, com líderes que Deus levanta. Tem coisa que Deus não fala para você, tem coisa que Deus fala para o líder fazer, e às vezes as pessoas não compreendem, não entendem, e fica a murmurar, e fica a se queixar, e Deus ouve ver tudo isso, porque tem gente que não tem a coragem que Deus levanta um líder para fazer, ou Deus fala para ele realizar algumas coisas, e ele precisa fazer. Eu quero ser conhecido como covarde, que para fazer o que é mal. Eu quero ser um covarde para pecar, mas para obedecer a Deus, eu quero ser um valente. Eu quero ser um corajoso, como Josué, para fazer aquilo que agrada a Deus. Uma vez que eu passei por uma situação onde eu ouvi alguém me chamando de covarde, e isso eu não esqueci até hoje. Só que essa pessoa me dizia que eu era covarde porque ele estava me incitando a fazer o que era mal. Eu disse, para fazer o que é mal eu sou covarde mesmo. Agora, para fazer o que Deus manda e que é certo, você vai encontrar um valente, um corajoso para tomar atitudes para agradar a Deus. Então, o que depende de você, você vai precisar ser forte para resistir e ser corajoso para agir. Guarde o que Deus está falando para vocês. Eu não estava diante da televisão pesquisando esta palavra, eu não estava nas redes sociais,
Eu estava nos pés de Jesus nesta casa, chorando, clamando e buscando a Ele, e Ele me deu esta palavra para nós nesta noite. Eu acredito que tem coisa grande de Deus vindo, e que você vai precisar ser forte e ser corajosa para executar e para cumprir a vontade de Deus. Porém, versículo 7 vai dizer assim, Deus falando: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Entenda, versículo 6, Deus falou: Josué, você vai ter que ser forte e corajoso. Para quê, Deus? Para você fazer a minha missão, para você executar o que eu mandei, que é o quê? Conduzir meu povo até a terra de Canaã. Versículo 7, Deus volta a dizer para ele: você vai ter que ser forte e corajoso. Para quê, Deus? Aí ele falou: para fazer conforme toda a lei. É como eu estava dizendo, para obedecer a palavra, nós vamos ter que ser fortes e corajosos, irmãos, para fazer a vontade de Deus. E para fazer o que agrada a Deus, Josué, ele vai precisar de quê? Conhecer a palavra. Como é que eu vou executar a vontade de Deus? Como é que eu vou cumprir com o querer de Deus sem conhecer a palavra de Deus? Por isso que no versículo 8 ele diz assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Deus disse: para você obedecer, você vai ter que ler, Josué. Você vai ter que escutar, Josué. Você vai ter que meditar. Eu ouvindo aqui o nosso irmão Luiz falando no começo, incentivando a igreja a buscar a Deus. Porque, irmãos, dá valor quem sabe o sacrifício que é um estudo, irmãos, como ele está fazendo. Dá valor é quem estuda a palavra e sabe o sacrifício que é para você aprender, para você depois transmitir, porque particularmente eu temo muito em transmitir a palavra do Senhor, porque eu sei do peso que é ensinar a palavra de Deus. Longe de mim subir nesse altar ou ficar sentado nesta cadeira e falando coisas que não têm sentido. A Bíblia diz que virá um grande juízo sobre os mesmos. Então por isso que me esforço tanto no ouvir, quanto no estudar, para ensinar a igreja de Deus. E nós precisamos, para cumprir a vontade de Deus, para executar a missão de Deus, como ele falou com Josué: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia. Olha o que Deus falou. Você vai ter que ler, você vai ter que meditar. Quando, Deus? De dia e de noite, para fazer conforme está escrito. Irmãos, olha como Deus se deseja. Olha o que Deus quer para mim e quer para você, irmãos. O conhecimento, aprofundar, meditar e valorizar nas questões das Escrituras. Já fiz curso de teologia 2 anos básicos, estou fazendo bacharel em teologia, mas outros cursos, e eu não perco, gosto de ouvir os irmãos que falam de Bíblia, porque eu sei, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, eu tenho que aprender. Aí, como ele falou, tem gente que não sabe nem João 3,16 de cor e não quer ouvir ninguém, irmãos. Como é que vai agradar a Deus? Como é que vai ser bem sucedido? Como é que vai ser próspero? De forma alguma, segundo Deus está falando para Josué. Por quê? Porque ele falou bem assim: olha, você medita nela de dia e de noite para fazer conforme está escrito. E o que vai acontecer? Aí Deus fala no versículo 8: então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Deus está dizendo: procura estudar, procura aprender e procura fazer, porque automaticamente a minha palavra vai prosperar o teu caminho, automaticamente a minha palavra vai te prosperar na sua vida, conhecendo
e executando. E por isso que nós precisamos nos esforçar para tal coisa, porque o segredo da bênção, da vitória de Deus para as nossas vidas, está concernente a isso, como ele disse em Josué. No versículo 9 ele diz: não te mandei eu, Josué, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ao contrário do que eles estavam sentindo, Deus aqui estava falando com ele. Medo, pavor, pânico, fraqueza. Deus disse: não. Esforça, seja forte e corajoso. E não tenha medo, não tenha pavor, não tenha pânico, não tenha fraqueza. Seja forte e corajoso, porque eu vou ser com você aonde quer que você andares. Deus estava falando a princípio para Josué: faça isso, Josué, eu estou te mandando. Mas Deus, eu estou com medo. Deus, é muito exército, é muito inimigo, é muita dificuldade. Mas Josué, quem está te mandando não é eu, Josué. É eu. Então não tenha medo, então não tenha pavor, então arranca este pânico, tire esta fraqueza, Josué, e seja corajoso e seja forte, porque aonde você for, eu vou ser com você. Aonde você pisar, eu estarei com você, Josué, em todos os territórios, em todas as cidades, em todos os vilarejos, eu estarei contigo. Deus está falando isso conosco nesta noite. Não temas, não temos os noticiários, não tema as falácias, não fique apavorado, não fique assustado, não fique deprimido. Olhe para mim que estou no alto e sublime trono. Confie em mim e me tenha como seu Deus, porque eu serei contigo, eu te ajudarei, eu te prosperarei, eu te abençoarei, eu te livrarei, eu te guardarei, eu farei coisas grandes na sua vida, como eu fiz na vida de Josué. Levante em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia a Deus. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer uma oração. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Deus das nossas vidas. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos em nome de Jesus.